Olá, pessoal. Esse vídeo, certo? Ele é voltado para a revisão do conteúdo de geografia do terceiro bimestre, certo? Então, o conteúdo que a gente vai ver nesse vídeo vai ser uma revisão bem breve, certo? Mas bem objetiva sobre todo o conteúdo que a gente trabalhou em geografia no terceiro bimestre, beleza? Então, para vocês registrarem a frequência de vocês, como é que vocês vão fazer? Vocês vão comentar nesse vídeo, certo? Vocês vão lá nos comentários do vídeo e vão colocar o nome de vocês e vão colocar a série, certo? Para que a gente registre a frequência, só colocar nome e série, beleza? Então vamos lá começar. E aí, como a gente falou em aula, o que a gente vai abordar na prova, né? O que a gente vai colocar na prova? É principalmente o conteúdo que a gente viu durante o bimestre, né? Sobre países desenvolvidos e sobre economias planificadas. Então, a gente vai ver um pouco sobre os Estados Unidos, sobre o Reino Unido, Japão, Alemanha e sobre as economias planificadas da Rússia e da China, certo? Esse foi todo o conteúdo que a gente viu no terceiro bimestre. E aí, pessoal, para a gente iniciar esse conteúdo, para a gente abordar, uma das questões que a gente trabalhou bastante foi sobre tipos de industrialização, né? De como esses países desenvolvidos eles se industrializaram, que tipo de indústrias eles iniciaram esse processo de industrialização. E aí a gente tem que voltar lá para aquela aula que a gente viu de indústria, falando sobre alguns tipos de indústria. A primeira que a gente vai falar é a indústria de bens de produção ou de base, né? Que é a indústria pesada, também pode ser chamada, que é nada mais do que aquele tipo de indústria que vai explorar a matéria-prima que vai explorar o mineral, né, o minério que vem da rocha e ele vai transformar numa matéria-prima, certo? É uma indústria que explora as rochas, que minera as rochas, retira o mineral que é importante para ela, né, que ela vai utilizar posteriormente e transforma numa matéria-prima, certo? Então ela transforma as matérias-primas ou energia em produtos que vão ser utilizados por outras indústrias, né? Tanto pode ser de capital como de consumo, certo? Exemplos são as siderúrgicas, as metalúrgicas e as petroquímicas, certo? Então uma siderúrgica é nada mais que isso, é uma empresa que vai extrair o minério, né, o mineral daquela rocha e ele vai transformar numa matéria-prima para outros tipos de indústrias utilizar, certo? Que indústria vai utilizar? Principalmente as indústrias de bens de capital, certo? Que vai pegar essa matéria-prima, esse produto que é utilizado, que é extraído pelas indústrias de bases e vão transformar em equipamentos, certo? Aqui a gente citou o exemplo do ferro, então a indústria de bens de capital, ela vai pegar aquele ferro, certo? Que foi extraído das rochas e vai transformar em produtos, certo? Aqui está tendo um exemplo, né? A transformação desse ferro em máquinas. Aqui é uma máquina de costura, a gente dá muito exemplo lá da fábrica Fortaleza, né? Que é a produção de máquinas que fazem biscoitos posteriormente, de máquinas que fazem de tratores que vão trabalhar no campo, né, posteriormente. Então, a indústria de bens de capital é isso. Ela vai pegar essa matéria-prima, esse ferro, por exemplo, ou outros tipos de materiais, e vai transformar principalmente em máquinas e equipamentos que vão ser utilizados por outras indústrias, né, as indústrias leves ou indústrias pesadas também, né? Então, essas indústrias elas vão se localizar principalmente perto dos seus consumidores ou nos centros industriais, certo? E um outro tipo de indústria que é a maior fatia, né, da industrialização na maioria dos países, é as indústrias de bens de consumo, também chamado de indústrias leves, que elas vão produzir produtos de duas formas, dois tipos de produtos, né, os países que são industrializados, produtos duráveis, que são os móveis, os eletrodomésticos, os automóveis, e os produtos não duráveis, né, que são os alimentos, bebidas, algo que são consumidos e tem um prazo de validade menor do que esses produtos duráveis, certo? Então, como eu já havia falado, essas indústrias vão ser as que abrigam a maior parte dos trabalhadores, né?
são as indústrias que dão em maior quantidade e vai atingir um amplo mercado consumidor, certo? E na nossa prova, pessoal, a gente também vai abordar sobre como foi o tipo de industrialização nos Estados Unidos, né? A gente viu em aula que esses países eram os Estados Unidos ele foi inicialmente começou com 13 colônias, né? E depois houve essa divisão entre colônias do Sul e colônias do Norte e tipos de economias diferentes, né? Mas na prova a gente vai abordar muito sobre os polos tecnológicos dos Estados Unidos e principalmente sobre o Silicon Valley, né? O Vale do Silício, que fica ali localizado na região noroeste dos Estados Unidos, a região ali do São Francisco, Los Angeles, certo? De como esses polos tecnológicos, principalmente, atraem, né, grandes universidades, as maiores empresas de tecnologias do mundo estão lá no Silicon Valley, né? A Google é um exemplo disso. E nesse mapa aqui a gente pode ver como essas indústrias são distribuídas, né? A gente vê indústrias recentes de espaços periféricos, indústrias recentes do Velho Sul, certo? Então a gente consegue ter uma noção espacial de como está o processo de industrialização nos Estados Unidos. E aí, para a gente finalizar a nossa prova, a prova ela contém 5 questões, né? São 5 questões objetivas. A gente vai ver também sobre o Japão, de como o Japão ele vai prosperar após a Segunda Guerra Mundial. Então, em sala, a gente viu que o Japão ele vai iniciar o seu processo de industrialização lá no século XIX, né? Principalmente com os Zaibatsus, que são as grandes famílias na era Meiji, e na Segunda Guerra Mundial foi um dos países que foram muito arrasados, né, foram bem destruídos, principalmente pelos Estados Unidos, lá com as bombas atômicas, que a gente também viu muito em aula. E aí, após a Segunda Guerra Mundial, o Japão ele vai prosperar muito, principalmente pela ajuda militar e financeira dos Estados Unidos. Vai ter uma prioridade na educação e o domínio da tecnologia, certo? Então, o Japão, a ocupação americana lá no Japão, ela vai acontecer de 1947 até 1951. Essa reconstrução ela é financiada pelos Estados Unidos, cerca de 2,5 bilhões de dólares por ano. Olha o investimento, né, pesado. Então, vai ter uma lei do antimonopólio, né? A gente sabe que o capitalismo, para ele conseguir estender os seus braços, ele precisa ter uma concorrência, né? Então, o antimonopólio é onde vai acabar essa dissolução dos aibatsu, né? Aquelas grandes famílias tradicionais que iniciaram a industrialização e começaram a industrialização no Japão, elas vão ser dissolvidas, né? E aí o Japão ele é visto como uma defesa do capitalismo, já que naquela região próxima vai ter a Revolução Comunista lá na China, que vai iniciar, né, inicia antes, mas tem grande força lá nos anos 50, a Guerra da Coreia, com a divisão da Coreia em duas, né? E o Japão ele vai restabelecer o seu foco nas indústrias de base e naval, e após a crise do petróleo, lá nos anos 70, o país ele vai mudar, né? Ele vai para a eletrônica, vai investir mais pesado ainda, né? Vai investir bastante nesse tipo de produto eletrônico e posteriormente a microeletrônica, certo? Beleza, pessoal? Então, isso foi um resumo bem rápido de como vai ser a prova. Então, assistam o vídeo, vejam novamente, deem uma lida em todos os tópicos que foi falado aqui, porque grande parte das questões vão ser tiradas desse vídeo, certo? Estão nesse vídeo, né? Então, vejam, assistam, revejam para vocês fazerem uma prova para que vocês se dêem bem, né? Nessa prova que a gente vai ter na próxima semana. Beleza, pessoal? Então, até a próxima.